Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós estamos aqui com um assunto novo, uma novidade para compartilhar com você, mais um aprendizado para todos nós. Semana passada nós encerramos a série Fruto do Espírito, muito boa, tivemos um bom retorno, várias mensagens e vamos continuar buscando um aperfeiçoamento nas nossas mensagens, à luz da Palavra de Deus. Muito bem, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este link com o maior número de pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas verdades da Palavra. E eu quero convidar você neste momento, eu tenho um assunto muito interessante para compartilhar neste momento. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9, é um texto que me chamou a atenção, da onde surgiu o assunto que nós iremos compartilhar com você. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Muito bem, este texto, nós queremos usá-lo como base para um assunto que me chamou a atenção. Aqui é claro que foi uma visão futurística que o apóstolo João teve, referente a um momento que é o enlace matrimonial de Cristo com a igreja, um momento que está sendo tão esperado. A igreja está na expectativa deste momento, ainda não aconteceu, mas aqui neste texto bíblico nós temos uma revelação futurística do momento deste enlace matrimonial. Muito bem, e o tema que nós queremos abordar para trabalhar junto com vocês é um tema por demais curioso, que ele traz como título: o que o noivo espera da noiva? É claro que o noivo que nós estamos nos referindo aqui é o Senhor Jesus, e a noiva é a igreja, somos nós que ainda palmilhamos a face desta terra. Mas o que o noivo espera da noiva? E para a base desse nosso comentário, para descobrirmos o que de fato o noivo Jesus espera da noiva, a igreja, nós pegamos como base o livro de Cantares de Salomão, também chamado Cântico dos Cânticos de Salomão. Sabemos que o livro de Cantares, ele foi o primeiro livro escrito por Salomão, ainda na sua juventude, quando ele amava profundamente uma única mulher, por nome Sulamita. Então Salomão ele escreve este livro em forma de carta de amor, dirigindo-se a Sulamita. Então, com base neste livro de Cantares de Salomão, eu quero apresentar e compartilhar com você 4 coisas que o noivo espera da noiva. 4 coisas. Vamos lá, eu acredito que você está com papel e caneta à sua disposição, porque todos os nossos vídeos, conforme nós já falamos desde o primeiro, eles são de cunho de aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo junto um pouco mais da palavra de Deus, pormenores, curiosidades, porque os nossos vídeos eles são vídeos motivacionais, também de reflexão e também de curiosidade bíblica. Então é importante nós anotar os pontos que nos chamam a atenção. Muito bem, nós vamos então ali para a primeira coisa que o noivo espera da noiva. Nós encontramos lá em Cantares de Salomão, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Preste atenção nesse texto bíblico. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Muito bem, com base neste versículo de Cantares 4:12, nós podemos observar que a primeira coisa que o noivo espera da noiva é exclusividade. Quando nós lemos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, ali nós encontramos um versículo que diz que o Senhor não reparte a sua glória com ninguém. E também Tiago 4:5 nos revela um texto que diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme. Este ciúme do qual fala que o Espírito Santo sente da igreja, de nós, é um ciúme santo que traz como sinônimo um zelo, ou seja, ele quer exclusividade, ele não quer repartir o que é dele com mais ninguém, ou seja, em outras palavras, o que é de Jesus e não pode ser do mundo ao mesmo tempo, ou serve-se a Jesus ou serve-se ao mundo. Então aqui a primeira coisa que o noivo espera da noiva é exclusividade.
Muito bem. Anote agora a segunda coisa que o noivo espera da noiva. Está lá no livro de Cantares, capítulo de número 8, versículo de número 5, aonde nos diz bem assim o texto sagrado. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? A segunda coisa que o noivo espera da noiva, que Jesus espera da igreja, é dependência. Dependência dele. A noiva deve depender única e exclusivamente do noivo para viver. Para viver aonde? Para viver neste deserto, que é o mundo. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus 28:20, ali nós temos uma promessa que nos dá ânimo para continuar, que embora muitas vezes as lutas pareçam ser grandes demais, mas esse texto nos anima, porque o Senhor Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também João 16:33, o Senhor Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É interessante que o termo venci o mundo está no futuro. Aqui é um atributo que só Jesus tem, que é chamado onipresença, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo e em qualquer espaço do tempo. Por exemplo, quando ele disse aqui, eu venci o mundo, ele estava dizendo que ele já venceu as lutas que ainda vão se levantar contra nós. Ele já venceu. Por isso que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Muito bem. Dependência. Aqui o texto de Cantares diz que ela sobe do deserto. Ela sobe do deserto, mas de que maneira? Encostada nele. Quando lemos lá em Miqueias, capítulo 2, versículo 10, ali o profeta Miqueias disse assim: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói e que destrói grandemente. Muito bem, a terceira coisa que o noivo espera da noiva está lá em Cantares, capítulo 2, versículo de número 2. Olha só a coisa mais linda este texto bíblico. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Então a terceira coisa que o noivo espera da noiva é diferença. Ele quer ver diferença. Quando lemos o texto de 2 Coríntios 5,17, ali está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também em 1 João 2:15 a 17, o apóstolo João escreveu o seguinte, preste atenção: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus prevalece para sempre. Muito bem. A noiva de Cristo, ela não só deve mostrar diferença neste mundo, como essa diferença deve ser radical. Como assim radical? Ela deve ser uma diferença completa. Não uma diferença parcial, mas é uma diferença completa. Nós lemos lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, quando Paulo se dirige à igreja de Roma, ele diz assim, preste atenção: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que desta maneira vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui nós vemos o poeta, porque Salomão era um poeta. Além de rei, Salomão era filósofo, Salomão foi estadista e Salomão foi poeta. E aqui nós vemos o poeta, ele coloca dois extremos totalmente opostos um ao outro. Ele menciona o lírio e ele menciona os espinhos. Então aqui está a diferença. A noiva é comparada ao lírio no meio dos espinhos. É um diferencial. A quarta coisa que o noivo espera da noiva, nós encontramos em Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Interessante esse texto. A princípio parece que nós não entendemos muito bem, mas se nós adentrar mais nos detalhes, vamos compreender. Apanhai-nos as raposas.
Mas não é só as raposas que estão causando problema. Aqui menciona também as rapozinhas que fazem mal às vinhas porque as nossas vinhas estão em flor. A noiva deve se preocupar com a santidade em todos os aspectos. Então a quarta coisa que o noivo exige ou espera da noiva é santidade. Santidade em todos os aspectos. Quando lemos 1 Tessalonicenses 5,23, lá está escrito: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4,3 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 está escrito: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Hebreus capítulo 12, versículo 14, texto conhecidíssimo que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito: e como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, tem uma promessa de Deus para o povo de Israel, onde diz assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então a santidade, ela é a quarta coisa que o noivo espera da noiva. Por menor que sejam, agora aqui falando das rapozinhas, às vezes não se dá muita importância, né? Mas por menor que sejam, muitos acham que uma pequena raposinha não poderá causar dano nenhum no jardim. Mas o problema está aí. Uma pequena raposinha. Mas daí a pouco vem outra, e daqui a pouco vem mais outra, e assim vai aumentando. É como tem aquele pensamento: um pouquinho não faz mal. Só que do pouquinho, aumenta mais um pouquinho. E assim vai aumentando, até gerar um grande problema, um grande estrago no jardim. Muito bem, aí uma pergunta surge para nós: como a noiva pode conseguir apresentar-se desta maneira ao noivo? De que maneira? Exclusiva, dependente, diferente e santa. Cantares 4,16 diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Somente com a unção do Espírito Santo é que a noiva, a igreja, poderá se apresentar desta maneira ao noivo Jesus Cristo. Somente com o sopro do Espírito Santo é que ela poderá espalhar o seu perfume ao mundo. Chegamos a uma conclusão da mensagem que acabamos de falar, e a conclusão é esta: o noivo deu a vida pela noiva. Agora ele espera que ela seja só dele, dependente dele, diferente das outras para ele, santa e pura. Deus abençoe a vida de você. Se você gostou desta mensagem, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, compartilhe o link deste vídeo com o maior número de pessoas, seus amigos, irmãos, conhecidos, familiares, para que estas mensagens do reino de Deus possam chegar mais longe e o nome do Senhor ser glorificado.